Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Cantinho do Historiador. E hoje nós estamos aqui na Ilha do Mel, esse paraíso natural que fica aqui no litoral paranaense. Nós vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga, mais especificamente sobre o período homérico. Vamos lembrar, a história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. O primeiro período é o período pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12 a.C. Esse período nós temos um vídeo gravado aqui no canal. Quem não assistiu ainda esse vídeo, assistam para depois assistir esse daqui. O período homérico ele vai do século 12 a.C. ao século 8. Depois nós temos o período arcaico, que vai do século 8 a.C. ao século 6 a.C. Depois do período arcaico, nós temos o período clássico, século 5 e século 4 a.C. E depois do período clássico, por fim, nós temos o período helenístico, que começa no século 4 a.C. e vai até o século 1 a.C. Mas como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o período homérico. Pessoal, se o período pré-homérico é o período de formação da Grécia Antiga, o período homérico é o período que se caracteriza pela formação dos gêneros. O que são os gêneros? Os gêneros são unidades político, econômica, familiar. Vamos entender bem isso. Vamos lembrar? Como que terminou o período homérico? Os dórios invadiram a Hélade, os dórios invadiram o território, que era a Grécia Antiga. As pessoas, aqueles povos que ali viviam, fugiram. Os que não conseguiram fugir, ou foram mortos, ou foram escravizados pelos dórios. Os dórios eram um povo militarizado, violentíssimo e que viviam da guerra. Então eles escravizaram aquelas pessoas. E o território, o que eles fizeram? Dividiram entre as famílias. Então cada família ficou com uma porção de terra. E como que eles se organizaram aí? Bem, aí nós temos o que nós chamamos de sociedade patriarcal. Lembrando, aqui era uma época extremamente machista. Quem mandava? O homem. Qual homem? O homem mais velho. Então esse homem mais velho mandava na família. Mas que família? Nós temos que entender que o conceito de família lá dessa época é diferente, um pouco diferente do conceito de família que nós temos hoje. Quem era a família? A família era assim, você tinha o ancestral vivo, o homem vivo mais velho, ele era chamado de paterfamília, chefe de família. E todos os outros deviam obediência a ele. E todos os outros? Todos aqueles que tinham um vínculo familiar com ele. Então os primos, os tios, os netos, bisnetos, cunhados, noras, sogras, todos aqueles que tinham um vínculo familiar com esse chefe de família deviam obediência a ele. Como que funcionava a parte econômica? A parte política nós já vimos. O homem mais velho mandava, todos obedeciam. E a parte econômica? Aí que está. Tudo que era produzido era dividido entre iguais. Então dentro dos gêneros não havia ninguém mais pobre nem mais rico, porque tudo que era produzido era dividido. E era produzido como? Nós tínhamos duas unidades de produção muito fortes. Claro, não eram as únicas, mas eram as principais, que era a agricultura e o comércio. Vamos lembrar que os aqueus, lá no período pré-homérico, já tinha desenvolvido muito no comércio marítimo. Olha esse mar maravilhoso. Os gregos dominaram o mar. Os gregos construíram embarcações fortíssimas para a época, poderosas para a época. E através dessas embarcações eles conseguiam comercializar com povos distantes, com os egípcios, com os cretenses, com os mesopotâmios. O que acontece? Então, do comércio marítimo e da agricultura, eles tiravam o seu sustento. E tudo que era produzido, todo o lucro era dividido entre iguais. Então, ali nos gêneros não tinha ninguém nem mais pobre, nem mais rico. Agora, pessoal, lembram-se que eu falei que o período homérico, ele vai do século 12 a.C. ao século 8. Nós temos ali aproximadamente 400 anos. É muita coisa, não é? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 523 anos.
Então só o período homérico da Grécia Antiga tem por volta de 400 anos, é quase a história do Brasil inteira. Então é muito tempo. Claro que as coisas, elas foram se dinamizando, se modificando. O que aconteceu? Houve um aumento populacional muito grande. As pessoas foram reproduzindo, a população ali na Hélade foi aumentando. E aí vamos lembrar uma coisa, o solo grego nunca foi um solo fértil, nunca foi um solo fértil. O solo grego, ele é sempre assim, com montanhas, abismos, pedras, lógico, se plantava, se colhia, tinha agricultura, mas não era como hoje. E vamos lembrar que nessa época nós não tínhamos zootecnia, agronomia, que fazia com que o solo, né, produzisse mais, potencializava a produção agrícola. Não tinha essas ciências. Então aumentou a população, mas não aumentou a terra, nem a produção que ali havia. E ali, se nós tínhamos uma harmonia familiar, porque nós tínhamos alimentos que davam para todo mundo, agora não temos mais. E se nós temos muita gente e pouco alimento, o que nós vamos ter? Qual que é o resultado lógico dessa equação sinistra? Brigas. Então começa a se ter brigas nos gêneros. Porque agora, aquela coisa, né? Eu trabalhei mais, o outro não trabalhou tanto. Eu sou mais próximo do pater família, do chefe de família. Eu tenho que ter mais privilégios. Começam a ter brigas. Brigas entre as pessoas dos gêneros e brigas de um gênero com outro gênero. Como começou a ter essas brigas, o que aconteceu? Um gênero começou a se aliar com outro gênero para se proteger de outro gênero inimigo. Dessa união entre gêneros surgiram as fátrias. O que eram as fátrias? União de gêneros. Inclusive é daqui que surge a expressão irmão fraterno. Você já deve ter ouvido falar. Irmão fraterno. Por quê? Não é um irmão de sangue, mas é um irmão que eu considero um irmão fraterno. Então, na união dos gêneros surgem as fátrias. Das fátrias surgem as tribos, porque vai aumentando. Eu preciso me proteger. Veja que a sociedade ela vai se modificando. Das tribos surgem as polis, as tão famosas cidades-estados. E aqui surge uma divisão social. Se todo mundo economicamente era igual lá na época dos gêneros, agora não é mais. Agora nós temos os eupátrias, os bem-nascidos, os possuidores das terras, aqueles que tinham as melhores terras, os ricos. Aí nós temos os gorgóis, os agricultores, que tinham terras, mas eram poucos. Aí nós tínhamos os sem terras, aqueles que não tinham terra. E dentro desses trabalhadores que não tinham terra, nós tínhamos uma divisão também. Tinham aqueles que tinham uma profissão, que tinham um saber, que tinham uma especialidade, que sabia fazer alguma coisa, e tinham os chamados tetas. Quem eram os tetas? Os trabalhadores que não tinham profissão nenhuma. E tinham os escravos. Então agora nós temos uma divisão social, uma divisão econômica. A sociedade agora está dividida em classes sociais, que não era mais como era na época dos gêneros. Como que se deu agora, então, essa organização por classes sociais e dentro da polis, das cidades e estados? Como que isso aconteceu? Ah, bem, agora nós vamos entrar no período arcaico. Agora já não é mais o período homérico. Porque quando que termina o período homérico? Quando surgem as polis. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos falar do período arcaico no próximo vídeo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, nos ajudem a divulgar a história da humanidade. Se vocês têm uma dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês têm uma crítica também, deixem aí nos comentários. Nós vamos construindo conhecimento. Conhecimento é um diálogo. Platão já dizia, conhecimento se faz através do diálogo. Vamos dialogando, vamos construindo conhecimento junto. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com o grupo dos amigos no WhatsApp. Sabe aqueles amigos da escola? Às vezes estão precisando de um vídeo assim para fazer a prova. Compartilhe lá com o pessoal. E último agradecimento. Nós queremos agradecer a Aramas Turismo. Estamos aqui patrocinados pela empresa Aramas Turismo. Pessoal, deixem seu like,
e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar do período arcaico. E fique com a beleza da Ilha do Mel.